Olá, está começando mais um Artefato. O tema do programa de hoje é a poesia negra, também chamada de poesia afro-brasileira ou afrodescendente. Em um país no qual mais de 50% da população é negra, pouco se fala sobre escritores e poetas negros. Isso é sinal de que algo está errado. A poesia negra é engajada e transgressora, uma importante ferramenta de afirmação cultural. Ela tem origem no discurso de quem vive na pele o preconceito e a desigualdade social. E é através de grandes nomes como Kuti, Maria Carolina de Jesus e James Baldwin que muitos negros e negras se reconhecem e se identificam. Precisamos fazer com que essas vozes ecoem. Para isso, iniciamos esta edição do Artefato conhecendo um grupo de estudos sobre poesia negra brasileira realizado na Unesp em Araraquara. O professor Paulo Andrade, junto de seus alunos, comentam sobre a importância de se conhecer a literatura negra em nosso país e as especificidades desta arte. Vamos conferir? O meu medo é entrar na faculdade e tirar 0. Eu que nunca fui bom de matemática, fraco no inglês, eu que nunca gostei de química, geografia e português. O que é que eu faço agora, hein, mãe? Não sei. O meu medo é o preconceito e o professor ficar me perguntando o tempo inteiro por que eu não passei, por que eu não passei, por que eu não passei. O meu medo é a situação piorar e eu não conseguir arranjar emprego, nem de faxineiro, nem de porteiro, nem de ajudante de pedreiro, e o pessoal dizer que o governo já fez o que pôde, já pôde, que nem fez, já deu a sua cota de participação. Hein, mãe? Não sei. O meu medo é mesmo com diploma debaixo do braço, andando por aí desiludido e desempregado, o policial me olhe de cara feia e que eu acabe fazendo uma burrice, sei lá, uma besteira, sei lá, que eu vou ter direito a uma cela especial, mãe? Não sei. Quem é o autor desse texto? Um homem branco, um homem negro, uma mulher branca, uma mulher negra? Eu acredito que seja um homem negro. Você acha que é um homem negro? Eu também acho que sim. Você, ajudante de pedreiro, você isso, você aquilo, então ele mesmo já tem a visão dos cargos que ele se encaixaria, sabe? Que a visão, a sociedade acha que ele se encaixaria. Então eu acho que é um homem negro. Bom, já que hoje o Artefato vai falar sobre poesia negra brasileira, afro-brasileira, afrodescendente, né? São vários conceitos, enfim. Para entender mais sobre a poesia negra, nós viemos hoje participar do grupo de estudos sobre poesia negra brasileira da Unesp, aqui de Araraquara. Professor Paulo, todos os alunos aqui, obrigada, viu, por terem nos recebido hoje. Eu queria começar esse bate-papo querendo saber o porquê da criação desse grupo de estudos. Bom, foram várias as razões que me levaram a criar o grupo de estudos sobre poesia afro-brasileira. Mas, sobretudo, uma demanda que há no campus, uma demanda reprimida, de vários negros ou pessoas negras que se identificam com associações identitárias e gostariam de saber mais, de estudar e de entender exatamente essa trajetória, sua formação, inclusive sua formação identitária. E, no entanto, na universidade nós não estudamos, no curso de letras, por exemplo, nós não temos uma disciplina que estuda a literatura negra. Eu não estou falando de literatura que tem o negro enquanto temática, ou o negro como objeto de tema. Não, estou falando de uma literatura feita por negros que discute a sua subjetividade negra, por exemplo. Não temos. Então, mas é paradoxal num país formado por mais de 50% de pessoas negras e nós temos um imenso desconhecimento da poesia e da literatura feita por negros. E o que caracteriza a poesia negra? Cada teórico vai fazer uma defesa. Mas temos alguns pontos que precisamos dizer. Por exemplo, o que não caracteriza. Talvez é mais fácil falar por aí. Porque apenas a quantidade de melanina na pele, né, não
caracteriza aquele autor negro? Às vezes o autor é negro, mas ele não se assume enquanto negro. Ou faz uma literatura que ele não... As questões negras, ligadas à sua subjetividade negra, ele passa ao lado, ele ignora. O autor branco, e essa foi uma experiência que eu estava fazendo com o grupo exatamente nesse momento, apenas a temática negra, ter o negro como tema ou como objeto, por mais identificação que esse autor tenha com as questões negras, não podemos chamar esse autor branco de um autor negro. Porque tem um ponto que é muito importante, que é exatamente também a cor da pele. A cor da pele enquanto espaço de emparedamento social. Quem sente o preconceito na pele é o negro. Nós precisamos dizer também da questão discursiva. O autor negro, ele escreve numa linguagem, uma textualidade específica, há uma certa especificidade no seu ritmo, um ritmo que nos remete muito a uma oralidade também que nos remete muito a uma ancestralidade, a uma memória ancestral africana, no próprio ritmo da linguagem, no próprio campo semântico, no vocabulário que se coloca. Há também uma outra questão, além, o ponto de vista. O ponto de vista, quer dizer, é um ponto de vista de quem escreve, um ponto de vista negro, o poeta negro escrevendo a partir de um ponto de vista negro, porque ele está escrevendo a partir de uma experiência vivida por este ser negro, escrevendo também para um público leitor negro. Daí que você me pergunta qual é a característica da poesia negra. Eu digo para você, a maior característica é a sua capacidade transgressora, sua capacidade de resistência. E daí o seu apagamento social, porque ela é, sobretudo, uma poesia de resistência. A gente consegue descrever ou diferenciar algumas vertentes, algumas características ou formas de abordagens dentro da poesia negra? Diria para você, desde o primeiro grande poeta negro, assumidamente negro, como Luiz Gama, ainda um poeta pré-abolicionista, é um poeta negro, mas que incorpora só valores brancos na sua poesia. Então é uma vertente, por exemplo, muito diferente, né? Porque é um poeta negro, mas quer ensinar para o negro como se comportar para ser aceito numa sociedade branca, por exemplo. Mas você pega em seguida, nos anos 60, por exemplo, um poeta como Solano Trindade, um poeta altamente resistente, um poeta de viés marxista, poesia aguerrida, bem diferente dessa que eu estou te falando. Então, se eu for um pouco para frente, tem umas questões muito complexas, muito interessantes, de poetas que vêm de uma educação branca, europeia, muito refinada, como é o caso de um poeta como Eduardo de Oliveira, ou um poeta como Oswaldo de Camargo, ou um poeta como Domingos Pereira Filho, que é o atual presidente da Academia Brasileira de Letras. É uma poesia que tem um dilaceramento, ou seja, ele tem ele tem fascínio pela música erudita branca, tem fascínio pela literatura branca, no entanto, ele não é reconhecido dentro desse espaço branco. Poetas mais recentes vão trabalhar numa linha muito mais agressiva, de enfrentamento do mundo branco, expondo de uma forma muito agressiva o preconceito racial vivido na pele. E vertentes da poesia feminina negra, que aí nós temos questões interessantíssimas. A gente também vê se falar pouco sobre as questões negras dentro das escolas, né, pelos professores. Sim. E existe, aliás, leis para isso, né? Exatamente. Acho que isso só reforça a importância de falar sobre isso dentro da universidade já, né? Exatamente. No entanto, você não tem textos, você não tem material didático. Tem alguns textos ou material didático que reforça o preconceito, material às vezes mal feito, porque você também não tem pessoas ainda qualificadas para trabalhar com essas questões no ensino médio. Se esses temas não são abordados dentro da universidade, nos cursos de letras, por exemplo, como que esse professor vai formar o aluno quando ele sai? Ele não tem essa formação. Este grupo de estudo também vem ao encontro deste anseio de formação, de instrumentalização dos alunos, futuros professores, que eles possam levar para adiante para os seus alunos esses questionamentos.
participar do grupo de estudos tem sido muito bom. Eu acho que entrar em contato com essas questões da graduação é muito importante, porque como o Paulo falou, a gente vai ter que, de alguma forma, apresentar isso para os alunos quando a gente for professor, e a gente tem que ter essa formação. Eu acho que o grupo de estudos é uma ótima forma assim, de ter essa formação e de troca de vivência, de informação, de entendimento sobre os textos. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco teremos um bate-papo inspirador com a poeta Mel Duarte. Fica por aí que a gente volta já. Sim. Olá. Bem-vinda, Mel. Prazer te receber aqui. Você é poeta, né? Então, obviamente, vamos falar sobre poesia e, é claro, acho que feminismo, empoderamento, feminismo negro também, que eu acho que não tem como a gente desassociar isso do seu trabalho, né? Mas eu acho que até pra gente conhecer um pouquinho mais sobre você, eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu essa sua relação com a poesia, com a literatura, com as palavras em geral, né? Legal. Eu conheci a poesia aos 8 anos de idade. Por conta da escola, chegou pra gente um caderno de atividades, lá explicava os gêneros da literatura. E ali foi a primeira vez que eu tive esse contato com a leitura da poesia, de entender a construção de um soneto, sabe, dos versos, e ali eu me encantei. E comecei a ler alguns poetas nessa época, né? E foi muito, pra mim, assim, foi um momento de abrir um mundo novo, porque eram palavras diferentes, vivências diferentes, óbvio, das minhas, né? E foi muito legal, porque ali eu tive esse contato e falei, nossa, eu quero colocar isso na minha vida, quero começar a escrever. Passou por incertezas, momentos de fraqueza, duvidou se a beleza nos seus olhos escuros, em seu cabelo encrespado, na sua pele tom noturno, no seu gingado erotizado. Algumas, por comodismo, não se informam e nem vão atrás, para saber da herança que carregam da força de seus ancestrais. Você é autora dos livros Fragmentos Dispersos, né, de 2013, e ano passado você lançou Negra Nua Crua, que você ainda está rodando um pouquinho com ele, né, divulgando. Queria que você falasse um pouquinho desses trabalhos e também do audiolivro que recentemente foi lançado também, tá aí nesse pacote. Esse é o Negra Nua Crua, essa daqui já é a segunda edição. Deixa eu pegar para mostrar aqui nessa câmera. Isso, a primeira edição foi essa que a gente lançou no passado. É um livro que eu tenho um carinho muito especial, porque foi feito por uma editora só de mulheres negras. Então são 3 meninas, a editora Ijuma. É uma editora nova também que vem com o intuito para lançar apenas autores e autores negros. Eu acho isso muito legal, que a gente consiga ter esse apoio também. E as meninas, assim, foram super incríveis comigo para dar essa atenção, para chegar onde eu queria, como eu queria, assim, exatamente. Chamei a Tássia Reis para escrever o prefácio para mim, que quando eu pensei em quem poderia escrever esse prefácio, falei, nossa, tem que ser uma mulher preta, que eu admiro demais, tem tudo a ver com o meu tempo. E a Tássia fechou lindamente, assim, com esse prefácio. Lacrou, né? Lacrou, exatamente. Lindamente, assim. E aí depois, agora, a gente acabou de lançar o audiolivro, que foi uma outra forma de entender para a poesia ficar mais acessível às pessoas, né? Por mais que eu consiga estar em vários espaços. Isso, ele tá aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui o audiolivro. Esse é um voucherzinho para quem comprar. E aí atrás vem o número que você coloca no site da Toca Livros e consegue baixar o seu audiolivro. É uma forma de a gente conseguir ampliar um pouco o acesso à poesia, né? Porque às vezes eu quero até mandar o livro para outros países, para outras pessoas e ficar muito caro, é difícil. Então dessa forma a gente consegue fazer com que ela chegue mais longe e até atingir um outro público, né? Às vezes as pessoas falam que leem e lendo conseguem me ouvir. Agora você já pode ouvir se quiser acompanhar a leitura. Acho que isso é bacana. Sim, e tem uma pessoalidade também, essa coisa, né, de você, da sua voz, né? Sou eu narrando meu próprio trabalho, é legal. É muito legal mesmo. Aí, eu pesquisando sobre o seu trabalho também, né, eu vi que você é uma slammer, né? E aí, isso foi novidade, inclusive, para mim. Eu falei, poxa, o que é isso, né? Aí eu fui pesquisar, e aí tem um projeto super legal que é o Slam das Minas. Então, eu queria primeiro que você explicasse, né, o que é o slam, né, o que é a função, né, e ser uma slammer. E falar sobre o projeto de vocês. Tá, legal.
O slam, na verdade, ele começou há muito tempo atrás, lá fora. E quem trouxe para cá essa versão do slam foi a Roberta Estrela Dalva, que é uma atriz slammer maravilhosa. E eles começaram com o slam, o Zap Slam, em 2008. Então, é uma batalha de poesia falada. Então, você só pode batalhar com textos próprios, de até 3 minutos. Os jurados são escolhidos na hora, no espaço. Então, não vem pessoas de nenhuma academia ou de nenhum lugar assim. São pessoas do dia a dia que estão ali para ouvir poesia e se prontificam em serem jurados. E o poeta vai e declama o seu texto. Não pode ter nenhum tipo de acompanhamento musical, nem acessórios, nada para acompanhar, é você e a sua voz e a sua performance. A gente tem um campeonato nacional de poesia falada e quem ganha o nacional vai para a França no ano seguinte batalhar o internacional. Então, assim, quando a gente vê a poesia já está podendo levar a gente para outros lugares e isso é muito legal. E aí se considera slammer quem batalha em slams. O seu discurso machista machuca e a cada palavra falha corta minhas iguais como navalha. Ninguém merece ser estuprada, violada, violentada, seja pelo abuso da farda ou por trás de uma muralha. Seguimos sendo vítima na cena atual e pré-definição apontou sem postura minha conduta. Uma mina sozinha na rua de roupa curta é tudo puta. Pra Jack é desculpa, pra violar meu corpo e botar em minha culpa. Justamente por sempre participar das batalhas, estar nesse movimento e perceber que a maioria ainda que protagoniza isso são os homens, a gente falou, poxa, e tantas meninas boas, precisando também dessa força, entendendo que, né, tem a voz, tem a sua palavra, a gente precisa que vocês falem também. A gente começou a perceber que, poxa, por que não fazer um slam pra gente fortalecer essas meninas que querem falar, mas morrem de vergonha, que ainda não estão preparadas para ir para um slam e batalhar com pessoas que elas, né, consideram muito incríveis e fica lá tremendo, nervosa. E a gente entendeu que lá no DF isso estava dando certo, conversamos com as meninas lá e falou, então vamos trazer isso para cá. E tá dando muito certo. Eu queria que você contasse de um outro projeto também que eu vi alguns vídeos e achei incrível, que é o coletivo Poetas Ambulantes, né? Que já faz um bom tempinho que vocês estão com esse projeto também, né? Como que ele funciona? Poetas Ambulantes foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. A gente, esse ano, completa 5 anos de atividade. E nós declamamos e distribuímos poesia dentro dos transportes públicos, principalmente em São Paulo, porque é onde a gente vive, mas a gente já fez isso em outros estados. E a ideia é essa, é colocar um sarau naquele espaço, naquele momento meio caótico para a maioria das pessoas. Ônibus, metrô. Não importa, no horário de pico, 6 horas, a gente tá lá no CPTM, no meio do vagão, com a cabeça para fora, assim, um monte de gente declamando poesia, mas é muito legal, porque você acaba quebrando, né, essa rotina, você traz um pouco mais de leveza para as pessoas naquele espaço e mostra para todo mundo como a poesia ela tá próxima. Em relação a esse seu trabalho, que eu acho que é praticamente de empoderamento mesmo. Você tem falado muito dessas temáticas, como eu disse no começo, feminismo negro, essa força, a sexualidade de uma forma, pela sua ótica, pela ótica da mulher. Qual a importância de conseguir falar sobre isso? Mel, quando você escreve, você pensa mais em relação a você mesmo, você pensa nesse contexto social, como é trabalhar o feminismo mesmo e todas essas linhas na sua vida, né? Que o feminismo para mim também chegou há muito pouco tempo, assim, para você entender o que significa a palavra, que você já faz aquilo há muito tempo. Sim. A palavra feminismo, a palavra empoderamento, que é que a gente tem usado muito hoje em dia. Quando eu escrevo, assim, eu sempre tive uma coisa, eu escrevo porque eu tenho uma necessidade de colocar para fora algo que me incomoda, que me encanta, que seja, mas eu tenho uma sensibilidade, tenho necessidade de colocar isso para fora. Eu tive uma dificuldade para começar a falar. Porque uma coisa é você escrever, tá ali guardado, outra coisa é você chegar no espaço e falar para as pessoas. E quando eu comecei a falar e percebi que outras pessoas se sentiam contempladas com o que eu falava, aí eu comecei a entender a importância de colocar para fora, porque né, tudo tem um processo. E aí o que me deixou cada vez mais encantada foi o retorno das mulheres, e principalmente das mulheres negras, quanto a alguns textos e algumas coisas que eu colocava. Eu nunca imaginei que uma poesia, por exemplo, poderia mudar uma mulher de dentro para fora. Pensando que depois de várias meninas já conversaram comigo, depois a gente leu seus livros e ouviu sua poesia, a gente começou a parar para olhar pra gente, qual que é a nossa história, a nossa trajetória como mulher negra. A gente parou de alisar o cabelo e você fala, caramba, olha que responsabilidade, porque você começa a mudar uma pessoa, né, esteticamente até, assim. E quando eu escrevo para colocar isso para fora, assim, eu nunca fiz nenhum texto, porque eu
quero fazer isso porque as pessoas precisam absorver isso de alguma forma. Eu preciso falar. Se a partir dali aquilo fizer bem ou incomodar alguém, ótimo, porque eu acho que é pra isso que a gente tá aqui também, né? E a arte é isso mesmo. Exatamente, a arte vem pra incomodar, pra tirar as pessoas do lugar, pra fazer com que elas parem pra refletir. Às vezes tem que sentir na pele, tem que estar perto de você e perceber ali alguma coisa e falar, nossa, agora eu entendi o que você quer dizer quando você fica invisibilizada, por exemplo, assim, sabe? Com certeza. Hoje em dia eu tenho percebido, é bom que a gente tenha conseguido abrir mais essa discussão. É isso que eu ia falar, a gente tá num momento, né, de abertura, Sim, a gente tá ganhando mais. esse espaço, né? E das pessoas estarem mais a fim de ouvir mesmo, assim, eu sinto que não é todo mundo, é isso que você falou, mas eu sinto que tem melhorado bastante, assim. Eu costumo participar bastante de rodas de conversa, eu acho que isso tem sido bem legal, assim, pra mim, pra eu amadurecer também em vários temas. E quando eu vejo as pessoas conversando e tem dúvidas muito simples e de repente naquele momento, queria tirar uma dúvida, o que é? Eu sou uma mulher branca, mas qual que é o meu privilégio perante o seu? Então vamos conversar. Vamos lá. Aí é legal Conversa, isso, lógico. que bom, assim, sabe? Que você tá aberta a ouvir, vamos conversar. Eu acho que a gente tem amadurecido muito nisso. E o movimento das meninas, o feminismo, assim, tem amadurecido nesse sentido. A gente tá mais próxima, tá querendo trocar mais, tá querendo conversar mais. Claro, inclusive dentro do próprio movimento, Sim. né? Isso, é saber a diferença entre o machismo que sofre a mulher branca, a mulher negra, enfim, Exatamente. e todas as nuances do feminismo são, de fato, é diferente para cada pessoa, Exatamente. né? E eu acho que cabe a gente trocar e entender isso cada vez mais. E pras minas, manas, monas que vivem a se auto-sabotar, que acreditam ser impossível a sua história protagonizar, e digo isso por experiência própria, sempre há pelo que lutar. Você é a única responsável por sua felicidade. Não deposite no outro a sua projeção de liberdade. Sei que é difícil ter coragem, mas você dá conta. A gente já nasce pronta. E quando menos perceber, terão outras pessoas inspiradas em você. Pense grande. Tem muita coisa legal acontecendo, assim, aparecendo pra poesia. Sempre que eu puder fortalecer e divulgar, eu tô falando. Ai, que legal. Eu agradeço a sua presença Obrigada. aqui. Fiquei muito feliz e que você continue alcançando cada vez mais esses espaços todos e chegue a mais pessoas, viu? Obrigada, Sucesso. obrigada pela oportunidade aqui, pelo espaço. Bom, e já que estamos falando sobre a importância de se manifestar e se expressar através da poesia, vamos conhecer um grupo muito animado de poetas e amantes da escrita, que desde 1999 se reúnem e divulgam seus trabalhos. O pessoal do grupo literário bauruense Expressão Poética conversou com a gente e ainda nos deu dicas para você que quer começar a escrever. O Grupo Expressão Poética nasceu da necessidade que a gente tinha de divulgar a poesia, de contar qual que era a experiência que a gente tinha através da poesia, né? Então, nós começamos a nos reunir para conversar sobre o que a gente escrevia e dos livros que a gente começou a publicar também, porque cada autor tinha o seu livro independente. E a gente tinha um sonho de publicar antologias. O grupo começou num processo através de uma antologia, que foi essa daqui que a gente lançou há 18 anos atrás. Agora, em 2017, a gente está organizando a 8ª antologia. A gente está chamando todos os componentes do grupo e quem é de fora também. O que a gente quer mesmo é dar, assim, aquele incentivo, entendeu? Principalmente nas escolas, que o nosso trabalho também é nas escolas. Esse grupo oportuniza tantas pessoas jovens, idosos, crianças, a poder tratar sobre esse tema, né? Sobre a poesia. Eu acho muito importante as pessoas negras também falar o que ela sente, o que ela passa, porque a gente observa na mídia que geralmente todos os comentários são pessoas que não sofreram preconceito ou não entendem o que é ser negro hoje no Brasil. Por esse motivo que eu resolvi escrever. A vantagem de estar
em grupo permite a gente um dar apoio para o outro. Então, muitas pessoas que estão começando, ela não tem aquela coragem para publicar o livro, para começar a mostrar a sua poesia. Bom, pessoal, a minha dica para você escrever uma poesia de sucesso é você deixar o sentimento transbordar. Você não se preocupar tanto com o título, né? Tanto com a métrica. É claro que existem poetas que se preocupam, sim, com a métrica, e isso faz parte. Mas o essencial é você se inspirar com situações do cotidiano. Se você quer colocar sua opinião crítica, você fica à vontade, expresse mesmo sua indignação, sim. Né? Mas de uma forma leve, que você possa colocar todo o seu sentimento, toda a sua emoção. A poesia é livre, a poesia é espontânea, a arte momentânea, é puro sentimento, flui a qualquer momento do autoconhecimento. É um desatino, porém é que ter disciplina, a palavra que nos ensina, que nem sempre precisa de rima. Mas é algo que nos anima, é luz que nos ilumina. E para encerrar este programa sobre poesia e literatura negra, listamos agora algumas dicas de escritores que assumem a sua origem e fazem uso dos versos como uma verdadeira bandeira de luta, para que assim vocês possam conhecer os seus trabalhos. A primeira indicação é o poeta Kuti, que é o pseudônimo do autor Luiz Silva, que tem autoria sobre diversas obras voltadas à cultura negra, como os livros Batuque de Tocaia e Kizila. Kuti é também um dos criadores e mantenedores da série Cadernos Negros, uma das mais conhecidas coletâneas de literatura afro-brasileira. Nossa segunda indicação é a Carolina Maria de Jesus. Nascida em uma família pobre no interior de Minas Gerais, que veio para São Paulo na década de 30, onde ganhava o sustento dela e de seus 3 filhos como catadora de papel, registrando em uma caderneta sua vida de moradora da favela, teve suas anotações publicadas em 1960 e vendeu mais de 100 mil exemplares. Também vamos indicar aqui James Baldwin, escritor americano que ficou conhecido, entre outras obras, por seu documentário Eu Não Sou Seu Negro. Os trabalhos de Baldwin destacam as pressões sociais, não só sofridas por negros, mas também por homossexuais e bissexuais. It's why it was necessary to have a nigger in the first place. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story. E por último, indicamos uma poetisa daqui do interior de São Paulo, Geni Guimarães. Nascida em São Miguel, uma grande ativista negra que tem entre suas obras o livro O Terceiro Filho, publicado em 1979. Eu me despeço de vocês, mas semana que vem o Artefato volta recheado de temas ligados ao universo cultural, comportamental e artístico e, claro, projetos incríveis relacionados à Unesp. Interaja com a gente através da página facebook.com/programa Artefato. E é claro que eu espero ver você no próximo programa. Então, até lá!